Fala galera, Hunter conversando com vocês mais uma vez. Estou aqui para a gente realizar o exercício de número 25 do Bicroad na modalidade iniciante. Na nossa playlist é o número 25 e aqui é o 1041 na contagem do Bicroad, beleza? Então o problema de hoje envolve aí o plano cartesiano aí para quem estudou matemática e se recorda. O plano cartesiano ele foi criado para determinar as coordenadas de um determinado ponto num plano, né? Então faz parte aí da geometria analítica. Eu não vou entrar em muitos detalhes porque aqui não é aula de matemática. Eu vou só entrar em alguns pontos principais para a gente ter um norte e conseguir resolver o problema. Se bem que programação é matemática, a vida é matemática, né, minha gente? Entrando aqui no enunciado, o que é que o enunciado nos diz? Leia dois valores com uma casa decimal, né, ponto flutuante, x e y, que devem representar as coordenadas de um ponto em um plano. A seguir, determine qual o quadrante ao qual pertence o ponto, ou seja, se está sobre um dos eixos cartesianos ou na origem, isto é, se x e y for igual a zero, o ponto vai estar aqui no centro, né? Se o ponto estiver na origem, escreva a mensagem origem. Se o ponto estiver sobre um dos eixos, escreva eixo x ou eixo y, conforme for a situação. Então, se estiver aqui, tem que colocar eixo x. Se estiver aqui, tem que printar eixo y. Tranquilo? A entrada contém as coordenadas de um ponto. A saída deve apresentar o quadrante em que o ponto se encontra, dessa forma aqui. Então, traduzindo, minha gente, o plano cartesiano ele possui a divisão em quadrantes, né, para que a gente saiba dizer as coordenadas de um determinado ponto. Então, são 4 quadrantes, né? 1, 2, 3 e 4. E para resolver esse problema aqui, para criar o nosso algoritmo, a gente precisa pensar da seguinte forma. Perceba só que matematicamente, quando eu saio da esquerda para a direita, os números são positivos, como a gente bem sabe, né? Da esquerda para a direita. Imagine que aqui no meio tem um zero. Daqui para cá são números positivos. Daqui para cá são números negativos, né? Da direita para a esquerda. A lógica aqui do eixo y é daqui para cima, de 0 para cima, números positivos, de 0 para baixo, números negativos. Já partindo aqui para a construção do código, o que é que a gente vai ter que fazer primeiro? A criação das variáveis x e y, né? Então elas são do tipo flutuante. Na verdade vai ser um input aqui, né? Antes de mais nada. Vai ser um input, depois, e perceba aqui que novamente vamos ter que usar a função split, como sempre, né? Como de costume. Beleza? Logo em seguida vamos converter os tipos primitivos, como de costume também, não preciso estar me repetindo em relação a isso. Se você não está entendendo isso daqui é porque você não olhou os vídeos passados, eu explico isso daqui. Então a gente vai fazer a construção do nosso código aqui com base naquilo que eu havia falado anteriormente sobre a questão do x ser positivo ou negativo ou y ser positivo ou negativo. Isso vai determinar em que quadrante, minha gente, o ponto vai estar, né? Então vamos lá, no quadrante número 1, o x é positivo e o y é positivo. Beleza? Tranquilo. No quadrante número 2, o x é negativo, ó, da esquerda. Entenda o meu raciocínio, da esquerda, da direita para esquerda, certo? No quadrante número 3, o x aqui é negativo e o y ele é negativo também. Então, quadrante número 3, tudo é negativo. X é negativo e y é negativo. No número 4, o x é positivo e o y é negativo, beleza? Então o que é que eu vou fazer seguindo essa linha de raciocínio? Eu vou justamente criar uma estrutura condicional aqui, if, e vou pegar aqui e fazer o seguinte. Perceba, minha gente, que tanto o quadrante número 1 quanto o quadrante número 2, eles possuem o x, eles possuem na verdade o y positivo. Então eu posso pegar aqui
o y, já que ele é um caso comum entre o quadrante 1 e o quadrante 2, e colocar ele aqui para encabeçar a estrutura de condicionais. Então, se eu vou matar dois coelhos com uma cajadada só. Se o y for maior do que zero, por que eu estou colocando maior do que zero, minha gente? Porque algo quando é maior do que zero é positivo. Então, se o y for maior do que zero, aí eu já vou ver se ele está dentro do quadrante número 1 e o quadrante número 2, a partir do y ser positivo. Agora aqui eu vou entrar na condicional que vai dizer de qual quadrante eles são. Se o x for positivo, isto é, maior do que zero, aí eu vou fazer o que? Fazer o print devido do quadrante número 1, né? Porque no quadrante número 1, x é positivo e y é positivo. Porém, se x for menor do que zero, isto é, se o x for negativo, aí o negócio vai mudar, né? E o quadrante, na verdade, vai ser o número 2, né? Por quê? Porque o quadrante número 2 possui o x negativo e o y positivo. Então agora eu vou para o quadrante número 3, né? Que aqui já vai estar fora dessa cadeia de ifs. Eu vou matar aqui novamente dois coelhos com uma cajadada só. Então, existem dois casos aqui na realidade. Se o x for menor do que zero, isto é, negativo, aí ele vai estar em que quadrante? Ora, vai estar no quadrante número 3, porque tudo é negativo no quadrante número 3, né? Como eu já havia dito. E se o x for positivo, aí ele vai estar em que quadrante? Evidentemente que o último quadrante que sobra é o número 4. Ele pede para a gente abordar aqui mais três casos. O primeiro é se o ponto estiver sobre o eixo y, se o ponto estiver sobre o eixo x é o segundo, ou o terceiro, se estiver na origem. Se eu tiver o y igual a zero, minha gente, beleza, o meu y é igual a zero. O que é que eu posso fazer com isso daqui? Se meu y, pessoal, for igual a zero, e se o meu x também for igual a zero, né? Isso significa, minha gente, que o ponto ele vai estar justamente na origem. Aí, se o x for diferente de zero, e aí? Então isso significa que o ponto vai estar justamente sobre o eixo x. E perceba que o y continua sendo igual a zero, viu? É nos casos aqui em que o y é igual a zero. Com o x, pessoal, o raciocínio também é parecido, né? Então eu coloco aqui, se x for igual a zero. Se o x for igual a zero, o que é que eu posso fazer aqui, né? Nossa, Sérgio, então o primeiro caso aqui eu vou colocar se y for igual a zero, então vai estar na origem. Não, minha gente, não precisa. Sabe por quê? Porque necessariamente, se o x for igual a zero, evidentemente que o y vai ser igual a zero. Então, se y for igual a zero, de qualquer forma, eu vou parar, o meu código vai parar aqui nessa cadeia de ifs e vai parar aqui, ó, dentro desse if, meu código vai parar, entendeu? Então, por isso que eu não preciso colocar outro aqui. Vocês estão entendendo aí a questão? Porque se x é igual a zero, né, automaticamente o y também vai ser, se eu quero denominar a origem, vocês entendem? Então por isso que eu já posso colocar direto aqui, ó, se y for diferente de zero. Opa, perdão, minha gente, acabei abrindo aqui sem querer. Então por isso que eu já posso colocar direto aqui, se y for igual a zero, aí isso já vai significar, né, que o ponto está sobre que eixo? Evidentemente que é o eixo y, né? É isso daí. Já estou com o código aqui no Replit, agora a gente vai fazer os devidos testes. O primeiro exemplo de entrada é esse daqui, né? 4.5 e menos 2.2. Vamos ver qual vai ser a saída, se vai ser igual a essa aqui. Tem que estar no quadrante número 4, né?
Vamos ver aqui. Olha aí, quadrante número 4. O segundo exemplo é justamente esse daqui, 1.0 e, na verdade é 0.1 e 0.1. Tem que estar aqui, ó, no quadrante número 1. 0.1 espaço 0.1. Aí, quadrante número 1 conforme o exemplo aqui. O terceiro e último exemplo é esse daqui. 0.0 e 0.0 que tem que dar como saída aqui a origem, né? Então a gente vem aqui 0.0 espaço 0.0. Aí, origem. A few moments later. Código aceito, mais uma vitória pra gente aí. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês e coloquem aí nos comentários se vocês entenderam ou não, me ajudem a crescer aqui como sempre e até o nosso próximo vídeo.